Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Nietzsche, sobre apologética. Basicamente é isso. Mas antes de começar, te peço a você deixar o like, curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Antes de começar, eu confesso que eu não tenho muitos livros sobre filosofia, certo? Eu tenho alguns livros aqui, que eu ganhei e tal, que eu comprei. Só que eu não tenho muito de filosofia, Eu gosto de filosofia, ciência e também religião. Só que eu não sou rico, E eu faço o que eu posso. Só que, claro, para esse vídeo, eu dei uma estudadinha, vi alguns vídeos, pesquisei também. E só para não falar também que eu não tá lendo nada, eu tô lendo Nietzsche também, tá? Então eu tô lendo Além do Bem e do Mal. Além do Bem e do Mal. Fora que eu tô lendo outros livros, acaba que, enfim, são vários livros. Tô lendo um livro de quântica, livro de teologia, livro do imperador Marco Aurélio, lá do segundo século depois de Cristo. Enfim, tô lendo vários livros. Só que hoje a proposta do vídeo, veio por meio de um amigo meu, ele mandou, e da minha namorada também. Então a minha namorada queria a parte de apologética, que basicamente esse vídeo vai ser apologético, e o meu amigo queria que eu falasse um pouco sobre Nietzsche. Só que, claramente, eu não preciso ler tudo de Nietzsche para refutar ele. Eu só preciso ler um livro, se tiver algo de errado que ele afirma, já vamos refutar logo de cara. Só que eu não vou refutar qualquer frase, Vou refutar a frase mais conhecida, Enfim, eu vou trazer para vocês. E só para contextualizar, também, Nietzsche, ele tinha pais luteranos. Só que se você for ver, Nietzsche ele prega muito a verdade relativa, Que não tem uma verdade, não tem uma verdade absoluta, e na verdade você que cria seus próprios, vamos falar assim, sua própria verdade. Logo, Deus estaria morto, não há necessidade de Deus. Resumidamente, é isso. Se você for ver, boa parte dos ateus, ele tem que acreditar em Nietzsche, porque já que ele não acredita em Deus, ele tem que acreditar em Nietzsche, não tem outra opção, Nietzsche, ou se ele é agnóstico também, se ele acredita na verdade relativa, ele também vai acreditar em Nietzsche, porque não vai ter outra escapatória, Se não tem verdade absoluta, a verdade é relativa. Se não tem verdade relativa, a verdade ela é absoluta. Sócrates, pelo contrário, ele já acreditava que a gente conseguiria, de alguma forma, conhecer essa verdade, conhecendo a si mesmo, por exemplo, Então, basicamente é isso. Eu vou dar uma pausada, pausada não, Vou deixar em tela preta, vou colocar a frase para vocês, Vou narrar para vocês e eu vou mostrar o quão falho é essa frase de Nietzsche. Olha, veja aí. Então, resumidamente, Nietzsche fala o seguinte: Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Como nós nos consolaremos, nós, assassinos de todos os assassinos? O que haveria de mais sagrado e poderoso no mundo sangrou sobre nossas facas? Quem nos limpará deste sangue? Com que água poderíamos nos purificar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? Não é a grandeza deste feito grande demais para nós? Não devemos nós mesmos nos tornar deuses para parecermos dignos dele? Então, basicamente, essa é a frase de Nietzsche, Eu deixei ali no PC e eu narrei aí para vocês. Primeiro ele fala que, assim, Deus está morto, E Deus permanece morto e nós o matamos, Na primeira vez que eu li essa frase, eu falei, não é Deus como a gente entende, Porque Deus, na forma de natureza, Deus não morre, porque é a própria definição, Deus é um ser eterno, certo? Só que ali ele está falando mais no quesito mais social, vamos falar assim, social, talvez metafísico, social, Dado que eu poderia explicar, de certa forma, algumas coisas, ou algumas coisas que eu poderia agir sem necessariamente trazer Deus à explicação, logo eu não precisaria de Deus, logo Deus para mim tanto faz, tanto fez. Deus não precisaria, eu não tô nem aí. Basicamente é isso. Tá falando, não, cara, não,
Eu consigo viver bem sem a existência de Deus. Eu não preciso ter essa plena convicção que ele exista e tal. Não preciso ter alguém que guie meus desejos, né? Logo, na verdade, ele acha que isso é uma prisão, né? Que é uma escravidão. E para ele ser livre, você fazer o que você quiser. É você fazer o que você quiser, você vai ser livre. Logo, se você faz o que você quiser e tal, não precisa de Deus. Logo, matou Deus. Basicamente, resumidamente é isso. Só que, biblicamente, isso aí tem várias falhas. Várias falhas. Ah, mas eu não acredito na Bíblia. O problema é teu. O problema não é meu. O problema é teu. Né? A Bíblia é o livro mais comprovado da história. Temos cópias, temos pais da igreja, temos historiadores que não eram cristãos, Flávio José, Suetônio, enfim, tem vários, tem pelo menos uns 10, viu? Pelo menos uns 10, que ainda descreve até as mortes dos cristãos dos primeiros séculos, tá bom? Tá bom? Então, enfim, temos as 3 maiores religiões do mundo que provam, né, mas que indicam que Deus existe, enfim. Então, a gente tem essa característica. Só que qual é o problema? O problema do povo é associar que, ao ter várias religiões, na verdade a religião é se conectar com o divino, eles acreditam que, como tem várias religiões, o povo já associava isso desde os tempos antigos, associava sol, aí como parece algo mitológico, meio que desenho, então as pessoas preferem não acreditar, certo? Só que aí que tá, isso, a existência de Deus, a crença em Deus, ela já vem, desde os tempos antigos. Então isso já é uma evidência. Porque claramente alguém está tendo algum sinal, alguma coisa que faz ele falar assim: caraca, tem isso aqui, tem aquilo ali. Não era somente o rio Nilo aumentar, diminuir. Não. Porque se você for ver na Bíblia, aquele pessoal do palácio, né, vou falar assim, do faraó, né, do Êxodo, que transformou 2 cobras, né, enfim, a vara lá em cobra. Então ele já tinha o poder da magia. E o pessoal acreditava em deuses. Então, possivelmente, talvez eles acreditavam que os deuses deles eram maior do que o Deus bíblico. É isso que eles associavam. Você acha que o cara vai acreditar em alguém assim do nada, aleatoriamente, do nada? Eu vou crer no Deus ventilador, porque ele só tá vento. Você acha mesmo? Ou será que isso ao longo do tempo foi criando como fosse um mito, né? Como fosse uma história? Não, é que a gente sabe que tem, se você for ver os desenhos egípcios, tem uma mulher lá que é da terra, o cara que é da nuvem. Isso pode ter virado uma mitologia, né? Mas vai que na prática lá eles via realmente o poder dessas criaturas, né? Que a gente chama de demônio. E se você for ver também em Primeira Vez, a gente tem Elias. E Elias, ele está enfrentando os profetas de Baal, né? Os profetas de Baal. E imagina, tem os profetas de Baal e os profetas de Aserá. Aqueles caras, eles pensavam que ia realmente cair fogo. Tu acha que tu vai se sangrar para não acontecer nada? Então, realmente, algum poder ali acontecia. Algum feitiço, alguma coisa sobrenatural acontecia. Então, a crença em Deus, ela não é aleatória, assim, vou tirar da cabeça. Nietzsche, ele tá falando mais ou menos isso. A gente que criou Deus. Como que a gente que criou Deus, cara? Veja a natureza, veja as evidências, né? Cópias, pais da igreja, historiadores que não é cristão, romanos, historiadores judeus, ele não concorda que Jesus é Deus. Então, falando de um ser que morreu, que era poderoso, papapá. Segundo, experiências sobrenaturais, explica isso. Tem várias. Terceiro, própria natureza, criação do universo, ajuste fino, complexidade irredutível. Explica isso. Então, se você for ver, acreditar em Deus não é simplesmente um argumento. É vários, cara. É argumento cosmológico, é argumento teleológico, é argumento da moral, que é o
oncológico, se eu não me engano. Enfim, tem vários argumentos. Tem vários. Não é, a gente criou Deus. É, porque a gente tá com uma dorzinha e a gente criou a Deus. Não é assim, não é assim. A crença em Deus, ela vem, de muito tempo. Em Deus ou em Deus, enfim. Mas a crença em divindade, de modo geral. Então, Nietzsche está falando que Deus, ele não é preciso, né? Não, eu posso agir do jeito que eu quiser mesmo. E não é bem assim, né? Primeiro, que Deus, ele se importa com o que você faz. Porque ele vai te julgar por meio disso. Ele vai julgar a gente porque a gente creu ou não em Deus. Ele vai julgar a gente quando a gente mentiu ou não. Quando a gente adulterou ou não. Então, Deus, ele se importa. Deus, ele não é um deísta, né? Tipo, a gente não crê no deísmo, que acredita que Deus, ele existe, só que ele não interage com o universo. Não. A gente é teísta. Deus existe e ele interage com o universo. Você vê por meio da Bíblia. E pelas experiências. Não é um cara que está contando uma experiência. Não é dois. São vários. De vários planetas, não. De vários continentes. Certo? Então, Deus, ele se importa com você. Não é simplesmente eu criar a minha verdade. Como assim criar a minha verdade? Então, vamos refutar primeiramente agora Nietzsche. Já que eu posso criar a minha verdade, Nietzsche, então quer dizer que Adolf Hitler estava certo. Peraí, não é a verdade dele? Não, mas se você falar assim, não, é porque ele está indo contra a lei do país dele, ou de outro país, lei do Brasil. Não, mas a tua afirmativa é que a gente pode criar a própria verdade. Então, por mais que a lei ele poderia estar errado, no fundo ele está certo. Porque ele está criando a própria verdade dele. Então eu não posso condenar o Adolf Hitler. Tomara que não bloqueie o vídeo. O bigodinho aí. Não posso. Eu não posso. Fazer o quê? Não tem como, né? Não, cada um cria a verdade. Essa era a verdade dele. A verdade dele é que os alemães eram uma raça superior. E aí? Ele tá certo? É verdade dele, né? Eu não tenho que respeitar? Não matou Deus? Não é ele? E, por sinal, ele parecia ser cristão algumas vezes, né? Se envolvia com cristão. Ele não era cristão, não. Ele era ateu. O bigodinho. Viu? Então, e aí? Ele tá certo ou tá errado? Então a verdade ela é absoluta, Nietzsche. A verdade é... Ai, se mexe no caixão, viu? Que a verdade ela é absoluta. Né? Essa, por exemplo, é uma característica disso. A verdade ela é absoluta. Porque se a verdade não fosse absoluta, você não pode condenar o bigodinho. Você não pode condenar quem mentiu. Você não pode condenar quem te roubou. Tá. Por quê? É a verdade dele. É o princípio dele. E aí? Então Deus é preciso. Deus é preciso, primeiramente, e nas nossas vidas, para nos guiar para o caminho certo. Né? Tipo, de início Deus criou a gente perfeito, mas a gente conhece que a gente sabe que a gente pecou. Né? Adão e Eva pecou. E esse pecado, ele herdou na gente, né? Tipo, ele passou de geração em geração, mas ele vai continuar passando. Só que Cristo ele veio para nos livrar dessa condenação. Então, Deus ele está ali para nos guiar, literalmente é como um amigo. Ele quer literalmente alguém próximo a ele. Mas para ser próximo a ele, tem que ser perfeito. E para ser perfeito, a gente não consegue. Mas quem consegue? Cristo. Por isso que Cristo ele morreu. Então, o requisito de Deus é a perfeição. E onde que ele consegue satisfazer isso? Vamos falar satisfazer, né? Tipo, onde que a gente, melhor, onde que a gente consegue satisfazer essa perfeição? Em Cristo. Logo, a gente conseguiria se achegar a Deus. Logo, o próprio Deus ele teve que se sacrificar pela humanidade. Então, um ser da Trindade, ele se sacrificou para que a gente se achegasse a ele mesmo. Ele próprio se sacrificou. Ele cumpriu a lei nele mesmo. Isso é muito sério. Então, Deus ele não morreu. Deus ele tá vivíssimo, viu? Ele tá de olho em que você faz, em que você age, né? Não é simplesmente eu posso fazer o que eu quiser e não tem consequência. Então, basicamente, o que você está fazendo? Você está negligenciando a existência de Deus. Pode ver na afirmativa de Nietzsche. Você negligencia a existência de Deus
para satisfazer seus próprios desejos. Mas uma hora a conta chega. É como você estivesse, literalmente, colocando um câncer em si mesmo. Mas uma hora o problema vai chegar. E quando chegar, não tem cura. Certo? Então, aproveita enquanto Deus dá essa oportunidade, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Depois de Nietzsche, ele fala um pouco sobre assassinato, sangue, quem não livrará de sangue e tal, né? Irrita e tal, papapá. Então, se você for ver, parece que ele tá meio que zombando, né? Não preciso. Eu não preciso de expiação de sangue. Pra que expiação de sangue? Pra quê? Pra que o sagrado? Pra que isso? Pra que aquilo? Não sei o que mais lá. Então, se você for ver, ele está trazendo uma nova perspectiva. Só que essa perspectiva, ele não refuta Deus. Na verdade, ele está assumindo primeiramente que Deus não existe. Mas para isso, você tem que provar que Deus não existe. E provar que Deus não existe é impossível. Eu consigo provar que Deus existe de forma, vamos falar assim, indireta. Porque diretamente eu não consigo. Não tem como nem provar que eu existo. Como? Não tem como. Eu tenho que ir para um laboratório, para um saquinho de... um copo de Becker. Tá, mas eu poderia dizer que isso é da minha ilusão. Poderia dizer que eu estou num negocinho... esqueci agora. Numa simulação. Que é sonho da minha cabeça. Que é tudo da minha cabeça. Então, como é que a gente sabe que a realidade é verdadeira? Então, tudo isso é filosofia. E a ciência, ela tem como base a filosofia. Então, uma boa filosofia fará uma boa ciência. E Nietzsche, ele afirma que Deus não existe. Logo, muitos cientistas estão se baseando em Nietzsche. Por consequência, estão fazendo uma má ciência. Então, ciência que, se você for ver, ela não está de acordo com os dados, as evidências, enfim. Né? Então, são péssimos cientistas, péssimos filósofos. Não, ele quer fazer o que ele quiser, então ele não precisa de Deus, não precisa disso nem nada, logo ele descarta Deus. Né? Então é aquele famoso ateu. Eu não vou falar que é aquele ateu científico, né? Que é aquele ateu que precisa. Quer que você prove. Não. Esse é mais aquele ateu moral. Aquele ateu que não quero fazer o que eu quiser mesmo. O que eu quiser, sem que me atrapalhe. Não preciso de Deus. Não precisa disso não. Eu estou muito bem aqui. Eu estou muito bem. Então isso é algo perigoso, porque você está se acomodando. Como que você sabe que isso é a melhor decisão para você? Como que você sabe que eu criar minha própria verdade é a melhor solução para você? Como que você sabe disso? Não sabe. Pois é, não tem como saber. Mas eu sei que a minha eu sei, eu conheço isso. Por quê? Porque para Deus existir, tem N argumentos. Não é de qualquer jeito que eu chego a provar que Deus existe. Né? Enfim, logo, concluindo, eu creio, por forma lógica, que Deus existe. É mais lógico eu acreditar que Deus existe do que Deus não existe e eu criar minha própria verdade. Então, basicamente é isso. Ele faz uma zombação. Ele zomba de Deus. Ele traz mais algumas características, né, que eu trago aqui mais para cima. Então, basicamente eu já falei tudo que eu tinha que falar mesmo. E essa é a falha de Nietzsche, né, pelo menos nessa frase. A gente aqui está fazendo uma apologética. A verdade ela é absoluta e essa verdade é Cristo. A verdade não é um objeto. Não é um carro. Não é algo. É alguém. A verdade é uma pessoa, é o próprio Deus. Logo, quando Deus falar na Bíblia, ele está falando a verdade. Deus nem tem a possibilidade de mentir. Porque Deus é a verdade. Certo? E tudo que é verdadeiro, Deus está lá, apoiando. Então, primeiramente, a verdade é absoluta. Né? 2 mais 2 é 4, aqui na China e no Japão e no outro planeta Terra. Verde é verde, vermelho é vermelho,
Homem é homem, mulher é mulher. Não tem como mudar, isso é biologia, é ciência, infelizmente. Homem é homem, mulher é mulher, matemática é matemática, Deus é a verdade, acabou, pronto. Não tem como refutar isso. Agora, você vai tentar ver de outra perspectiva. E quem garante que a tua perspectiva tá certa? Não, mas tu tá perguntando como que eu garanto que a minha tá certa? Simples, cara, é só ver a realidade, meu. Você vê a realidade, você vê as peças se encaixando, você se rende a Deus, certo? Não, mas qual Deus? O Deus bíblico. Bíblico. É ele. Os demais, não. Você não tem como, como é que eu provo, que o negócio de Buda, o negócio lá de Maomé, não, cara. Uma coisa não tem nada a ver. Você vai lá no negócio, é uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. E quando você vai, e como que eu sei que a Bíblia é verdade? Porque Deus é verdade. Como que eu sei que Deus existe? Já falei 10 mil vezes, né? Tem vários argumentos aí. Então, é mais lógico acreditar que Deus existe do que Deus não existe. É mais lógico eu acreditar na verdade bíblica do que eu criar minha própria verdade. Então, não. Nós não matamos Deus. Deus está vivíssimo. Na verdade, a gente matou, se eu posso falar assim, o nosso espírito. É isso que a gente matou. A gente matou o nosso espírito. A gente matou a nossa alma. E a gente matou o nosso corpo. E a gente mata a cada dia. Então, é basicamente isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não siga Nietzsche. Nietzsche tem umas ideias loucas. Morreu doido ainda. É um maluco mesmo. Tem umas ideias loucas, mas dá pra gente ter o que é bom, né? Então, vou ler ele aqui. Tô lendo, viu? Dá pra gente ter o que é bom, tudo. Mas essa ideia aí, ó. Não venha com as ideias falando que Deus não é preciso de Deus, não é preciso do sagrado, não é preciso disso, daquilo outro. Não venha com essa onda. Essa ideia demoníaca, são doutrinas de demônio. E nem tudo que faz sentido é a verdade. Nem tudo que faz sentido é a verdade. Né? Uma vez eu gosto desse exemplo. É a lógica do sinão. Né? Não sei se vocês já ouviram. Né? Se eu não me engano é sinão o nome. É basicamente de 0 a 1, né? De 0, o número 0 a 1, tem infinitos números, né? Que é 0,1, 0,0001, 0,1, 0,5, papapá, né? Verdade? Então, se aqui é o 0 e aqui é o 1, eu tenho infinitos pontos. Se eu vim daqui para cá, quer dizer que eu nunca vou chegar? Porque é infinito? Não. Logo, de forma lógica, eu vou falar assim, eu nunca vou chegar nesses pontos. Desse para isso, eu nunca vou chegar. Porque é infinito a distância. Mas isso se refuta na realidade. Porque eu consigo chegar desse ponto a esse ponto. Logo, nem tudo que aparenta ser lógico é verdade. Nem tudo que aparenta ser bom é bom de verdade. Nem tudo que aparenta ser legal para mim é realmente bom. Então, esse é o perigo. E essa é a reflexão que eu deixo para você. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente, já deixa o like se gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Deixa a Nietzsche pra lá. Segue a Deus.